Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016 que envolve conceitos sobre termodinâmica. Mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 53 do Enem 2016, prova de Física, prova rosa. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional, tá bom? Então vamos começar. Questão 53, Enem 2016, Física, prova rosa, que diz assim. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque essas máquinas, letra A, realizam trabalho mecânico, letra B, produzem aumento da entropia, letra C, utilizam transformações adiabáticas, letra D, contrariam a lei da conservação de energia e letra E, funciona com temperatura igual à da fonte quente. Então vamos lá. Esta questão aborda conceitos sobre termodinâmica. Então, primeiramente, enfatizando aqui a questão das máquinas térmicas, como o texto apresentou, vamos definir o que seja trabalho dentro desse contexto. Então, trabalho vai ser a porção de energia que uma máquina térmica foi capaz de converter em energia mecânica. Então, essa conversão, através dessa máquina térmica, de converter, pegar essa porção de energia e fazer a conversão em energia mecânica, é que a gente denomina trabalho. Ainda a respeito desse tema, essa energia mecânica citada aqui em cima, ela pode ser calculada pela diferença entre a quantidade de calor que a máquina absorve de uma fonte quente pela quantidade de calor que a máquina dissipa para o meio externo, que comumente é chamado de fonte fria. Então, a gente vai mostrar a seguir um diagrama representando esse modelo de máquina térmica, enfatizando essa questão dessa diferença entre a quantidade de energia da fonte quente e da fonte fria, conforme citado aqui. Então, continuando. Fórmula para calcular o trabalho realizado por uma máquina térmica. Então, o trabalho, que é representado pela essa letra grega tal, é a quantidade de calor, que a gente fala aqui da fonte quente, QQ, pela a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente pela fonte fria, QF, que eu estou chamando aqui de relativa à quantidade de calor da fonte fria. Então, isso é trabalho, como nós podemos observar na definição anterior. Então, como eu falei, aqui temos um diagramazinho para ilustrar essa máquina térmica. Então, temos aqui a fonte quente, que logicamente vai gerar o calor quente, Aqui temos o motor propriamente dito, E aqui embaixo o calor frio, para a fonte fria, e o trabalho, que nós definimos que é a diferença entre essa quantidade de calor quente menos o calor frio. Então, o resultado aqui é o trabalho, tá? Como nós definimos também no slide anterior. Então, aqui, com esse diagrama, a gente vai trabalhar e contextualizar os temas que vão nos dar a condição de resolver a questão. Então, foi falado de rendimento. O rendimento das máquinas térmicas é sempre inferior a 100%, como foi dito ali pelo Carnot, que comprovou que esse rendimento ela é inferior a 100%, ou seja, não é ideal. Temos perdas. Aqui, pelo próprio diagrama, a gente vê
né, que a quantidade de calor frio aqui que vai para a fonte fria são perdas inerentes ao próprio sistema, que a gente não vai entrar no detalhe, que fará com que o rendimento não seja de 100%. Esse rendimento que nós tratamos aqui em cima refere-se à porcentagem da energia absorvida pela máquina que é convertida em calor ao longo de um ciclo completo, né? Então, que vai nos dar exatamente, né, esse trabalho propriamente dito que nós definimos. Continuando, o cálculo do rendimento feito em porcentagem pode ser realizado se conhecermos parâmetros como a quantidade de calor quente, que nós vemos ali, né, o QQ, que é absorvida pela máquina, né, a partir da fonte quente, quantidade de calor quente que é absorvida, né, que a gente comentou, e a quantidade de calor frio, está aqui, cedido pela máquina, né, à fonte fria. Então, essa diferença, né, digamos assim, em percentagem, ela, digamos assim, nos dá esse rendimento, ok? Então, uma das expressões aqui de rendimento, aqui a expressão de rendimento é igual a 1 menos QF sobre QQ. E que isso, o que isso nos mostra? Na situação, na condição ideal, ou seja, não existe, né, sem perda nenhuma, essa quantidade de calor frio, que a gente vai chamar aqui que é o QF, ela é nula. Se ela for nula, logicamente que meu rendimento vai ser 1, que é 1 ou 100%. 100 dividido por 100 dá 1. Ou seja, né, para que isso acontecesse, né, essa quantidade de calor frio deveria ser nula, tá? Sabendo que a quantidade de calor quente é gerada pela fonte quente. Ou seja, eu tenho também que esse rendimento ele pode ser dado, né, pelo nosso trabalho dividido pela quantidade de calor, né, gerado pela fonte quente. Então, esse trabalho dividido aqui pela quantidade de calor pela fonte quente, né, o QQ, essa divisão me dá também o valor desse rendimento. O outro ponto importante é o que realmente a gente quer, né, digamos assim, direcionar é sobre a entropia, que é uma importante grandeza física utilizada na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema, tá? Logicamente que o objetivo aqui não é entrar no detalhe dessa definição de entropia, que de certa forma ela não é tão simples, né? É um pouco complexa e exige um tempo maior. Mas uma definição bem objetiva seria essa aqui, tá? E dizemos também que quanto maior for a variação de entropia de um sistema, né? Ou seja, essa capacidade de medir esse grau de desordem de um sistema, né? Vamos dizer assim, maior será sua desordem. Quanto maior for a variação da entropia, né? Maior será essa desordem. Ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada. Ok? Então, esses são pontos de muita importância para a gente concluir aqui na nossa questão. E outro detalhe também essencial, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Em um sistema termicamente isolado, ou seja, temperatura constante, a medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo, até atingir seu valor máximo. Isso é segundo, né, o ciclo que, né, digamos assim, foi mencionado também lá no enunciado. Então, em um sistema termicamente isolado, ou seja, temperatura constante, a medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo, até atingir o seu valor máximo. Tá? Ainda, a entropia é medida em Kelvin, K, e sua fórmula é dada pela razão entre a quantidade de calor transferida durante um processo isotérmico, ou seja, com temperatura constante, pela temperatura em que esse processo ocorreu, ou seja, por essa temperatura definida e constante que a gente está comentando. Então, de uma forma geral,
essa entropia, o que a gente está chamando aqui, essa variação, né, de ΔS, né, vai ser o ΔQ, quantidade de calor transferida a um processo isotérmico, pela própria temperatura. Isso me dá essa, digamos assim, o valor, né, a fórmula da entropia. Ok? Então, de posse dessa expressão da entropia, ΔS, quantidade de calor ΔQ sobre T, né, temperatura do processo, que é constante, a gente pode definir o seguinte: analisando a fórmula acima, é possível perceber que durante um processo isotérmico, temperatura constante, ΔQ é menor que zero quando o sistema perde calor, sua entropia diminui, tá? Ou seja, quando um sistema perde calor, sua entropia diminui, ok? Ou quando um sistema recebe calor, ΔQ maior que zero, sua entropia aumenta. Então, no caso aqui, o sistema está recebendo calor, que vai gerar trabalho pela diferença entre a quantidade de calor gerada e a quantidade de calor fornecida para a fonte fria, que me dá a definição de trabalho, ΔS, o sigma, né, o trabalho. Então, nessas condições, quando o sistema recebe calor, ΔQ maior que zero, aqui, sua entropia aumenta. Por fim, quando um sistema não realiza trocas de calor, ΔQ é igual a zero, ou seja, quantidade de calor quente gerado pela fonte quente é igual a quantidade de calor frio para fonte fria, ou seja, QQ é igual a QF, conforme nós definimos. Ou seja, a sua entropia permanece constante. Com isso, para a nossa questão, a gente pode perceber que ela se adequa a essa situação aqui. Quando o sistema recebe calor, que é o caso, ΔQ maior que zero, há um aumento da entropia. Tá? Esse é o ponto-chave dessa questão. Por isso que eu quis aqui fazer esse breve resumo para chegar a esse ponto e a gente ter argumentos de fazer essa conclusão. Ok? Então, de posse dessas informações até aqui, trazendo novamente aqui as alternativas, né? Onde o comando da questão pede tal limitação, ou seja, por que, né, que essas máquinas, né, térmicas ela não conseguem ter um rendimento ideal de 100%. Então, essa é a limitação. Tal limitação ocorre porque essas máquinas, vamos analisar cada uma das alternativas. A alternativa A, realiza um trabalho mecânico. Essa é um processo comum a qualquer máquina, né? Essa máquina que nós apresentamos aqui, esse modelo, ela realiza trabalho mecânico, mas não é a limitação. Essa é uma característica inerente à máquina. Então, essa alternativa A está errada. Alternativa B, produzem aumento da entropia. Foi o que nós concluímos agora no slide anterior, não foi isso? Quando o sistema recebe calor, né, da fonte quente, realiza trabalho. Então, consequentemente, aquele ΔS, né, a nossa entropia, maior que zero, né, produzem aumento da entropia. Então, a alternativa seria essa alternativa B. A alternativa C, utilizam transformações adiabáticas. Não, essa situação eu nem comentei, né, já de propósito, porque ela é uma situação também, de certa forma, inerente, né? Não é o que vai pesar. O que pesa aqui é basicamente isso, o aumento da entropia dita aqui no item B. Alternativa D, contrariam a lei da conservação de energia. Claro que não, né? Essa lei da conservação de energia ela sempre vai ser mantida. Por quê? O calor total gerado, né, vai ser absorvido uma parte para trabalho e outra vai ser fornecida aqui para a fonte fria. Então, o meu calor geral total vai ser o que aqui realizou o trabalho mais o da fonte fria. Então, a lei da conservação da energia é mantida. Então, a alternativa D também está errada. E a alternativa E funciona com temperatura igual à da fonte quente. Aqui, basicamente, é o que nós citamos no slide anterior, quando Q é igual a QF, ou seja, quantidade de calor
quente é igual à quantidade de calor fria, ou seja, nessas condições, né, como vimos a definição de trabalho, o trabalho é nulo. Então, né, não tem sentido isso. Então, essa alternativa E também está errada. Portanto, uma máquina térmica operando em ciclos entre duas temperaturas fixas não pode ter rendimento de 100% devido à segunda lei da termodinâmica. Ou seja, a entropia nessas circunstâncias deve sempre aumentar. Ok? Beleza? Com isso, né, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Eu peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.